Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Eu sou o pastor Ângelo Costa, estamos entrando no ar com o programa Tudo Posso. E eu tenho certeza que o Deus do céu há de nos abençoar nessa tarde completamente abençoada, essa tarde de segunda-feira, dia 6. Eu tenho certeza que o Deus do alto céu está contemplando cada um de nós. Eu estou aqui ao lado hoje dessa grande mulher de Deus, de Evangelista Flávia. Evangelista Flávia, é um prazer ter você conosco aqui no programa Tudo Posso e no podcast Vem Comigo. Uma ótima tarde. Prazer é todo meu, pastor. Uma ótima tarde para o senhor e para todos que estão assistindo. Glórias a Deus. A você que está do outro lado, nós vamos nesse momento ouvir um belíssimo louvor. Quero que você fique ligado aí. Se você puder, já vai compartilhando essa live com seus amigos, com outras pessoas, que eu tenho certeza que vai edificar a vida de muitas pessoas em nome de Jesus. Ouça esse louvor agora. É cercado de espinhos, mas há uma luz na escuridão. Existe sempre outros caminhos para qual seguir, se na verdade não os levarão a lugar nenhum. Se quiseres prosseguir, só um deles que fará você sorrir e mudará sua vida e seu modo de agir. Só um deles que o conduzirá para perto de Jesus e sua vida modificar. Todo o caminho que o leva para Deus devolverá de novo a alegria de viver. E se buscar e sempre esse caminho, com certeza você será liberto de todo mal e praticar sempre o bem. Meu Jesus, meu Criador, és a luz que ilumina nos corações que o procuram. E os aqueles que ainda não encontraram um motivo pra sorrir, ou mil razões para louvar o seu nome, santo e sincero. Todo o caminho que o leva para Deus o devolverá de novo a alegria de viver. E se buscar e sempre esse caminho, com certeza você será liberto de todo mal e praticar sempre o bem. Meu Jesus, meu Criador, és a luz que ilumina os corações que o procuram. E os aqueles que ainda não encontraram motivo pra sorrir, ou mil razões para louvar o seu nome, santo e sincero. Voltamos a apresentar o programa Tudo Posso. Você ouviu aí? Que belíssimo louvor. Agora, nesse momento, eu estou aqui com a Evangelista Flávia, que há de trazer palavras ao nosso coração através dessa entrevista no podcast Vem Comigo e no programa Tudo Posso. A palavra de Deus nos diz assim, o Salmo de número 144: Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja, os meus dedos para a guerra. Benignidade, minha fortaleza, meu alto retiro, o meu libertador és tu, escudo meu, em quem eu confio, em quem sujeita o meu povo. Flávia, você hoje tem quantos anos? 42. 42 anos. Flávia, você tem 3 filhos, né? 3 filhos maravilhosos, a qual eu tive o prazer, né, de conhecer, conviver com eles.
né? E você é uma mulher que eu, quando conheci, uma mulher muito guerreira, muito de luta. Hoje seus filhos têm quantos anos cada um deles? A mais velha vai fazer 25 agora, dia 30. O do meio vai fazer 18 e o mais novo vai fazer 10. O motivo da nossa conversa aqui hoje, Flávia, é porque existem muitas mulheres como você. Mulheres que estão do outro lado nos assistindo agora no programa Tudo Posso. Mulheres que são guerreiras, que estão cuidando dos seus filhos, que hoje não têm marido, não estão casadas, mas que não desistem de tratar, de cuidar, que muitas das vezes o casamento não deu certo, as coisas não funcionaram, mas que não arredaram de estar ali com os filhos. Houve no passado, eu não sei se hoje ainda tem, eu não posso dizer, muitas mulheres que até doam os seus filhos para uma tia, para um tio, porque a responsabilidade de cuidar é muito grande. Como nós havíamos falado na prévia da nossa conversa, você teve a Larissa no seu primeiro casamento, no seu primeiro relacionamento. Esse relacionamento acabou. Sim, acabou. Quando eu conheci, no caso, o pai dela desde criança, né? A gente convivemos junto. E tivemos um relacionamento de uns 5 para 6 anos. Aí eu tive a minha filha, a gente ainda ficou um tempo, mas teve traição, teve essas coisas, e eu decidi não permanecer. Sim, a Larissa nesse tempo tinha quantos anos? A Larissa tinha 1 ano. Era muito pequenininha ainda. Muito pequenininha. E você já assumiu essa responsabilidade sozinha? Já. Isso, mas só que hoje você também tem o Iago e o Pedro. Isso foi um outro relacionamento. Sim, aí logo após eu me separar, né, dar um fim definitivo, passou-se uns meses e eu conheci o pai dos meus filhos, né? O do Pedro e do Iago. Aí a gente tivemos um relacionamento, casamos, né? Aí eu tive o Pedro e o Iago. Glória a Deus por isso. E são 2 meninos abençoadíssimos. Os 3 são meninos, são de Deus. Flávia, a nossa pergunta aqui hoje no podcast, no programa Tudo Posso. Flávia, como tem sido para você, e isso serve para muitas mães que estão do outro lado, cuidar dessas crianças, ver eles crescendo, e você como mãe trabalhando, botando roupa dentro de casa, botando comida, dando educação, sendo mãe e pai ao mesmo tempo, com um pulso firme. O que você pode falar para essa mãe que está do outro lado, que é mãe e pai ao mesmo tempo? Eu te chamei para isso mesmo, para provocar esse meio, porque existem muitas mães que ficam procrastinadas. Eu não consigo, eu não faço, não tem como. E você hoje está dando uma aula em ser mãe e ser pai ao mesmo tempo, não tirando a paternidade dos pais, mas você dentro daquela casa que eu conheço, local que eu conheço, fez com que as pessoas, os seus filhos viessem ver que você é uma mãezona. O que você pode dizer para essa mãe que está do outro lado, que de repente está passando por isso agora? O casamento acabou, está com um filho pequeno, adianta chorar, reclamar, ou tem que regaçar as mangas e partir para cima do problema? Então, pastor, a gente tem que encontrar um ponto, né? Um ponto de partida, porque é desesperador no começo, porque a gente se encontra perdida, literalmente sozinha, né? No caso, com um filho pequeno, porque o meu filho tinha 1 ano de idade, né? O mais novo. Então, assim, foi muito difícil, mas eu me peguei neles. Falei assim, eu não posso me desestruturar, porque eu tinha uma filha de 15, eu tinha um de 7 e estava com um de 1 ano. Então, assim, foi muito difícil. Mas eu falei, graças a Deus eu já conhecia a palavra, eu já estava no meio evangélico, então assim, eu me segurei muito em Deus, era muita oração, eu orava o tempo todo e pedia a Deus para me fortalecer. Foi muito difícil no começo, foi porque eu trabalhava, mas eu já tinha 15 anos de casada, então tipo assim, o meu sustento, ele vinha do meu esposo, né? Eu trabalhava, sempre trabalhei, mas o meu sustento ele provia, o meu dinheiro dentro de casa era para uma necessidade, comprar uma roupa, um perfume, sempre foi para isso dentro de casa, e faltar uma carne eu comprar, mas a responsabilidade de pagar um aluguel, de fazer as compras sempre foi dele. E quando eu me separei, essa responsabilidade veio pra cima de mim. Meu Deus. Entendeu? Então, tipo assim, foi desesperador no começo? Foi muito desesperador. Eu tive crise de ansiedade. Eu fui parar no hospital. E assim, eu não sabia, né? E aí uma doutora conversou comigo, falou, procura um psiquiatra, um psicólogo. Eu falei, mas eu não tô doida, né? Falei com ela assim, mas minha filha, psiquiatra não é pra doido. Psiquiatra é pra te ajudar. Só que eu não procurei não, pastor. Eu me lembro até hoje que eu ajoelhei no pé da minha cama e fiz uma oração no dia 23 de dezembro, uma oração com
com todo o meu fervor, tudo aquilo que tinha dentro do meu coração. Você lembra o ano dessa oração? Foi em 2016. Foi em 2016. Essa oração, ela está cotada depois da separação dos meninos ou depois da separação da filha pequena? Dos meninos. Dos meninos. Dos meninos. Aí Sim. eu cheguei do meu trabalho. Deixa eu só te interromper mais uma vez. Quando você conheceu Jesus, que se aprofundou com Jesus, foi na primeira separação ou na segunda? Na segunda. Na segunda você entrou para conhecer esse Deus. Isso. Quando eu tive meu filho, o Iago, foi em 2007. Sim. E quando foi no final de 2007, o meu filho, o Iago, ele começou a ter umas convulsões, febril. Aí, toda vez ele dava convulsão febril. E ali eu já conhecia a palavra há muitos anos, né? Mas eu não seguia, não estava em denominação nenhuma, não era batizada. Meu Deus. E aí meu filho começou a ter essas convulsões, e quem já viu uma criança ter convulsão, um colega meu mesmo de trabalho, o filho dele morreu com convulsão, e naquele dia ali eu fiz um propósito com Deus, né? Comecei a servir a Senhor, comecei a ir para a igreja, só que meu filho não melhorou antes de eu fazer o propósito. Aí eu estava indo, aí me batizei e ele continuou. Aí eu fiz um propósito com Deus, pedi ao Senhor para curar o meu filho, porque os médicos o médico falava sempre para mim assim, olha, não tem remédio. Até os 7 anos é normal. Meu Deus. Só que era uma coisa desesperadora, pastor. Trazia agonia ao teu coração. Muita agonia. Aí depois Deus foi me tratando, Deus foi me dando sabedoria, né? Deixa eu te perguntar, você quando estava nesse momento de crise do seu filho Iago, que você vai para a igreja, você encontra Porto Seguro ali? Então, eu encontrava sim, Porto Seguro sim, pastor, porque eu sempre fui muito bem amparada, né? Assim, graças a Deus eu tinha, né, aquele Porto Seguro ali de me ajudar, em oração, de até me levar para o hospital, porque na época eu não tinha, né, veículos. Então, assim, era desesperador. Eu tive o apoio sim, foi muito importante sim você estar num meio assim, porque as orações ela é muito importante. Teve uma vez também que eu me lembro que eu levei ele no médico e não tive atendimento. E eu voltei para casa e ele deu uma convulsão tão forte, que eu coloquei ele embaixo do chuveiro e comecei a gritar, orar, gritando, pedindo misericórdia ao Senhor, porque o médico já falava para mim, é só chuveiro, muita água gelada, e foi um momento assim, desesperador. E dali eu fiz um propósito com Deus. Eu falei, Senhor, eu vou te servir, eu quero a cura do meu filho, eu não aceito passar por isso, porque às vezes eu estava no meu trabalho, pastor, eu recebi uma ligação, o Iago passou mal. E por 2 vezes eu cheguei no hospital e os médicos falaram para mim, o seu filho nasceu de novo. Então, assim, para uma mãe, para qualquer pessoa, acho que é uma coisa assim desesperadora. Porque você fala assim, meu Deus, não tem. Era assim, a gente está aqui, do nada, a febre vinha, não era uma coisa, ele está doente, ficou com febre. Não, ele 37 graus, ele dava uma convulsão. Então, assim, foi muito desesperador. Eu me lembro até hoje, a última vez que ele deu, se eu não me engano, ele foi com 7 anos, ele deu uma última vez. E eu cheguei do meu trabalho, ele estava na rua, eu chamei ele, e ele sentou no sofá, eu só escutei o controle caindo. Aí eu fui brigar com ele, Iago, tá quebrando o controle? Quando eu cheguei na sala, ele estava desacordado. E assim, desesperador, ele se machucou nesse dia, sabe? Porque ele nunca tinha se machucado, ele deu um galo muito grande na testa, e ele já estava grande, então eu fiquei assim, meu Deus, ele não tem mais convulsão, agora partiu para epilepsia, né? Eu fiquei com aquilo na minha mente, mas para honra e glória do Senhor, aquela foi a última vez que ele deu. Deus me mostrou que ele era Deus, né, na minha vida, e nunca mais ele teve, né? Nunca mais ele convulsionou? Nunca mais. Flávia, nós estamos aqui, meus amados irmãos, no programa Tudo Posso, com a evangelista Flávia. Evangelista Flávia é mãe, hoje podemos dizer mãe solteira, cuida de 3 crianças, a Larissa tem 24. Larissa tem 24, né? É a mais velha da Flávia, mas essas 3 crianças estão em posse dos cuidados dessa mãe. E existem muitas pessoas que estão do outro lado, e esse é o motivo desse bate-papo aqui no Tudo Posso, hoje, nessa segunda-feira, para você que é mulher, que está do outro lado, que muitas das vezes se lamenta, que cruza os braços. Flávia, eu sei que é muito difícil, porque por mais que tenha ajuda dos pais ou não, isso não vem o caso agora, é complicado porque você tem que direcionar. Você todos os dias estão com as crianças, você tem que dar ensinamento, daqui a pouco chega a fase do namoro, do sair. Como tem sido para você, como mãe, administrar 3 crianças com idades e fases diferentes? Porque o Pedro é uma criança, o Iago já é um adolescente e a Larissa podemos dizer que já é uma adulta. Como administrar essas 3 fases, você sendo uma mulher de 42 anos? Então, pastor, como eu disse, eu passei por muita dificuldade, né?
Porque quando eu me separei, eu tinha realmente três crianças. Então, para mim foi muito difícil alimentar, vestir. Porque a criança, ela não quer saber, né? Dar educação, Sim. né? Porque a criança, ela não quer saber, ela quer, né? E tá acostumada a ter, quer ter. Então, assim, para mim foi muito difícil. Mas aí, graças a Deus, eu sempre trabalhei. Eu me empenhei em trabalhar. Aí, eu morava de aluguel. E, como eu falei, eu fiz uma oração ao Senhor. E Deus me abençoou, eu consegui sair do aluguel e ir para um espaço que eu não pagava aluguel. Então melhorou um pouco, não vou dizer que ficou fácil não. Mas aí, como o senhor disse, né, como é educar? Cada criança tem uma fase, né? Tem Sim. a fase. Então, assim, eu passei por muitas fases. Eu passei por uma fase com meu filho do meio. Com a minha filha Larissa eu quase não tive dificuldade, porque ela me entendia mais, ela já era maior. Mas o Iago, eu passei uma fase dele de mentira. Então, tipo assim, ele pegava meu dinheiro, gastava e falava que não pegou. E ele era daquele que você podia bater, que ele falava que não pegou. E assim, isso pra mim foi uma fase pior. Por quê? Eu sempre tentava mostrar pra ele que ele não poderia pegar nada de ninguém. Que o caminho não era esse. Isso, porque eu falava com ele, quando você pega em casa, você pega em qualquer lugar. E eu sempre tive um hábito, pastor, de não esconder nada na minha casa. Se eu tô com dinheiro, qualquer coisa é em cima da mesa, é em cima da televisão, eu não tenho isso. Então, quando começou a sumir, né, eu não senti muita falta no começo, assim, mas quando começou a sumir valores altos, aí fiquei com aquilo. Gente, será que eu fiquei com uma dúvida em mim mesmo. Será que eu guardei? Será que eu joguei fora? E aí até descobri que era ele. E ele falava que não, que não, que não. Então, para mim, assim, foi uma fase muito difícil, porque eu tive que botar ele de castigo, conversar com ele, e conversar, e explicar que aquilo ali era errado. Porque quando você tem um hábito de pegar alguma coisa, pastor, né, minha mãe sempre falou isso, independente de onde você estiver, mesmo que você não pegar, se sumir, a culpa vai cair em você. Vai ser sua. Aí foi muito difícil, foi uma fase muito difícil. Ele estava com 7 para 8 anos, né, já entendia, e foi muito difícil. Foi uma fase mais difícil que eu passei para poder... Na criação das crianças. Na criação dele. Evangelista Flávia, é interessante nós frisarmos nisso também. Existem mulheres que estão agora do outro lado, que de repente estão passando por uma fase de separação, mas que tem como acertar, ajustar, tem como resolver. E às vezes essa pessoa está do outro lado dizendo, não, eu não quero mais. O que você pode dizer para essa mulher que está do outro lado? É difícil, Flávia? Então, pastor, é muito difícil. Assim, quando eu me separei, eu não me separei por um acaso. Eu orei ao Senhor, porque assim, quando a gente está no meio evangélico, quando a gente é cristão, que a gente tem a presença de Deus, Deus não oculta nada. Ele fala. Ele fala. E Deus me falou o que estava acontecendo e eu fui esperando. Só que para eu me separar, eu não cheguei e falei, eu vou me separar. Eu comecei a orar ao Senhor. Sim. E o Senhor me mostrou. E foi onde chegou. E eu orei ao Senhor para saber se era da vontade de Deus, porque Deus me mostrou e Deus também falou com ele. Entendeu? Então, assim, Deus deu uma oportunidade. Então, tipo assim, muitas das vezes eu falo com as pessoas assim, gente, eu não me separei por uma traição. Eu me separei porque Deus permitiu, porque Ele viu que eu ia sofrer. Entendi. Porque não adianta você ficar com uma pessoa porque tem filho, a gente tem que lutar pelo nosso casamento, pela nossa família, sim, pastor. Mas se não der, a gente tem que arregaçar as mangas, confiar no Senhor, porque se o Senhor permite te sair, Ele vai te sustentar. Sim, porque existem várias mulheres agora, Flávia, que estão conosco, nos assistindo. Mulheres essas que às vezes o pastor, por ser mal instruído, a igreja, acaba permitindo essa mulher sofrer violência doméstica, acaba permitindo essa mulher sofrer na mão do seu algoz. Às vezes o marido não ama, o marido só quer saber de bater, só quer saber de maltratar, só quer saber de machucar. E aí as pessoas dizem assim, mas o que Deus uniu, o homem não separa. E aí fica debaixo de um jugo. Eu não creio que Deus esteja querendo a infelicidade de ninguém, a tristeza de ninguém, porque eu acredito que esse Deus é um Deus de misericórdia. Essa é a minha visão. Então, existem muitas mulheres agora que estão aprisionadas, para poder mostrar para a igreja, para as pessoas que tem um casamento, mas na verdade o casamento já acabou há muito tempo, e essa mulher está sofrendo, às vezes apanhando e permanecendo no mesmo lugar. Flávia, existem pessoas que nos assistem agora, mulheres, homens, que ainda não conseguiram ter o discernimento de dizer, não, eu estou sozinha, eu não posso baixar minha cabeça, meus filhos não vão ser criados por ninguém, sou eu que tenho que sair para trabalhar, para lutar, eu que tenho que guerrear. Isso aconteceu com você? Esse pensamento veio no seu coração? Veio, pastor, assim, porque como eu disse, é muito difícil. Mas é o que eu falei, a gente tem que achar um ponto, porque
quando a gente se separa, passa um turbilhão de coisas na nossa cabeça. E eu me lembro também de que eu falo até isso, eu comento muito isso lá em casa, que uma vez eu estava sentada e veio um pensamento suicídio na minha mente. Falou assim, se mata seus filhos. E eu conhecia a palavra, eu estava no Evangelho. Meu Deus. E eu comecei a orar em espírito. Aí eu virei para minha filha e falei assim, Larissa, se eu morrer, você cuida dos seus irmãos? Aí ela falou assim, mãe, nem que eu tenha que sair da escola. E meu filho estava com 1 aninho, aí eu... dentro de mim, falei assim, gente, eu vou tirar a juventude da minha filha para cuidar dos irmãos. Aí eu comecei a orar, comecei a repreender, né? E vi que a mãe sou eu. Quem tem que lutar pelos meus filhos sou eu, porque eles estão comigo. Eu não queria abrir mão. Meu Deus, eu nunca quis forte. abrir mão dos meus filhos, assim. Eu deixava no começo, assim, eu comecei a mandar um final de semana para casa do pai, né, para poder ficar também, porque a gente socializar eles com os pais. Fica sobrecarregado também. A gente às vezes quer chutar um pau da barraca, desculpa a expressão. E porque logo depois, pastor, que eu me separei, não é que eu tive um problema na igreja, eu não tive problema, mas eu me entristeci, então eu me afastei. Eu fiquei de agosto de 2016 até março de 2017 afastada da igreja. Assim, eu assistia muito culto, né, pela televisão. Conseguia ter a presença, tanto é que eu falei que eu tive uma oração em dezembro. Sim. E quando a gente é de Deus, pastor, a gente não consegue ficar muito tempo longe da presença. Longe. E assim, graças a Deus, assim, eu tinha muito receio de ir para a igreja perto da minha casa, porque eu não queria, porque o que aconteceu comigo aconteceu perto da minha casa. Então, assim, eu não queria, eu queria ir muito para... Eu queria ir tão distante, né, assim. E aprove Deus de eu estar numa igreja, de eu ir num culto a qual o Senhor estava pregando, e se identifiquei com a pregação, com o jeito que o Senhor pregava, com a sinceridade. Eu falei assim, é ali. E desde quando eu comecei a congregar, né, com o Senhor, assim, mais que eu ainda não tinha intimidade, o Senhor começou a me fortalecer, porque as palavras vinham, eu falava assim, não é isso, eu tenho que perseverar. E o Senhor contava um pouco da história do Senhor, e eu falava assim, eu tenho que continuar. Mesmo hoje, eu acho que eu nunca contei isso para o Senhor, mas eu me espelhava assim, falei assim, não, tem que continuar, eu tenho que seguir, porque os filhos é meu, sabe, a responsabilidade é minha. Às vezes não tinha, pastor, assim, graças a Deus nunca faltou nada pra gente assim, mas às vezes você não tem um dinheiro para comprar um biscoito melhor, um açaí, porque meus filhos gostam muito, mas eu falava assim, não vou desistir, isso aí é coisa supérflua. Eu falava assim, é supérfluo, daqui a pouco compra. E assim, mas Deus, pastor, ele sempre me supriu, sabe? Te honrou. Me honrou muito, muito. Olha, assim, quando você se coloca na posição, você tem determinação do que você quer, pastor. Porque eu falei, eu não quis abrir mão dos meus filhos, ainda que os pais quisessem, eu não quis. Eu falei assim, é meus filhos. Eu falei assim, os filhos é da mãe, quem vai ficar com os filhos sou eu. E assim, hoje o senhor pode ver. São tudo tão fortes, tão bonitos, interessantíssimos as crianças. Isso. Eu falo criança porque vai ser criança a vida toda, mas são meninos que, tanto a Larissa, quanto o Iago, quanto o Pedro, são meninos de ouro, porque te obedecem, te respeitam, estão dentro de uma comunhão sempre contigo. E eu acho isso muito interessante. Evangelista Flávia, hoje, existem mulheres nos assistindo agora que elas precisam de uma palavra de incentivo, porque estão do outro lado, não sabem o que fazer, às vezes estão perdendo o controle pelo fato do pai não estar, e aí tem um filho que de repente entrou na rebeldia, como o Iago entrou e graças a Deus melhorou. O que você tem a falar para essa mulher que está do outro lado, ou que está até mesmo para esse homem, para os ouvintes que estão do outro lado? Então, o primeiro ponto é orar ao Senhor, se entregar. Eu falo, como eu falo, sempre falo, foi uma oração assim de entrega. Depois é como o Senhor falou, arregaçar as mangas e seguir, porque se a gente botar Deus na frente, pastor, ele vai ser o início, o meio e o fim. Então, assim, é difícil? É. Se você não trabalha, aqui muitas das vezes eu convivi, gente, eu convivi com pessoas que passou por isso. E eu sempre falava assim, eu não vou aceitar isso. Eu sempre entendo, mas também, pastor, eu sou o tipo de pessoa que eu não opino no relacionamento das pessoas. Eu não gosto, porque eu acho que cada um tem que tomar a sua decisão. E eu convivi muito com uma amiga, ela sempre falava comigo, e das coisas que ela passava, eu falava, amiga, ora, pede ao Senhor o direcionamento, né? Mas assim, quando você se põe, Deus fala com você. Deus, ele, sabe, ele só vai testificar em outra pessoa. Assim, se você trabalha, se você tem filho e hoje está sozinha,
Não desiste dos seus filhos, não abre mão, não deixa com o pai, não deixa com o vó, que eu falo deixar é de entregar para eles criar, não, porque os nossos filhos se espelham na gente. Eu sou uma referência, porque assim, eu acredito que se hoje minha filha for buscar uma referência lá fora, minha filha, eu tenho certeza que ela vai falar, não, quero ser igual minha mãe. Porque assim, eu não abandonei, eu instruí, foi difícil, passamos muita luta, passamos muita dificuldade financeira, mas Deus sempre supriu. Como eu falei, nunca faltou nada, vivemos assim. Meus filhos são uma benção, pastor. Se eu falar assim, hoje é arroz, feijão e ovo, estamos juntos. Hoje é arroz, feijão e salsicha, estamos juntos. Então assim, porque eles viam em mim que eu fazia o melhor para dar para eles, entendeu? Vamos fazer compra o necessário. Mas assim, sempre tinha, Deus sempre proveu. A gente tem que ter um ponto. Eu vou vencer, eu vou conseguir. É todos os dias assim, é só mais um dia. Eu falava assim, é só mais um dia. Eu falava, Senhor, é só mais hoje, é só mais hoje. E aquele dia passava, aí vinha um outro dia. E aí no outro dia, como diz a palavra, né? Cada dia bate seu mal. E vinha tudo de novo, mas aí é percebendo, Senhor, eu vou conseguir. E eu tô conseguindo, porque, pastor, a luta, ela não acabou, não. Porque ela continua. Eu continuo, como eu falei, eu sou mãe e pai, mãe e pai dos meus filhos. A minha luta, ela não acabou quando a minha filha fez 20, quando meu filho vai fazer agora 18, não, a luta continua. Enquanto eles morarem comigo, a minha luta de criar, de instruir, ela continua. Entendeu? Por isso que o Salmo de número 144 diz: bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja. E nós podemos dizer que Deus tem adestrado, você tem te ajudado nessa peleja. Flávia, nós estamos chegando ao fim do programa Tudo Posso, mas eu quero colocar uma cereja em cima do bolo antes de nós terminarmos. A pergunta que eu te faço é: Jesus entrou na sua vida nesse momento de dor, de sofrimento, que você tinha se afastado, voltou. Como foi você agora caminhar e saber que Jesus está contigo? Pastor, isso fez toda a diferença. Jesus faz a diferença? Faz toda a diferença, toda a diferença. Assim, meus filhos não são evangélicos, a Larissa é conhecedora, é batizada, mas está afastada. Né? Assim, é difícil para mim dar exemplo assim que eu falo assim, porque a gente, quando é mãe, a gente tem que corrigir, tem que ser bravo dentro de casa também, porque se deixar, meu filho é do tamanho do senhor, né? Ele me respeita muito, mas de vez em quando ele, né? Então tem que ser firme, né? Ser muito firme ali com ele. E assim, mas Jesus faz a diferença, porque às vezes quando eu falo para ele assim, Jesus está voltando, tá? Eu falo assim, a salvação é individual, e eu falo de Jesus para você, eu falo assim com ele. Então assim, e Jesus, eu sempre convido, eu sempre estou orando pelos meus filhos, eu sempre, nessa última, deve ter um mês passado, um dia até Deus me botou assim, Deus falou, unge a sua casa. Eu fui lá um dia, orei meus filhos, porque faz a diferença, pastor, porque quando você se levanta assim para fazer alguma coisa, você lembra, eu sou de Jesus, eu sou o exemplo. Então assim, Jesus, ele faz a diferença, porque quando você vai falar uma coisa que vai contra a palavra de Deus, né? Não, eu sou de Jesus, eu tenho que dar o exemplo. E assim, eu convido Jesus sempre para estar ali, sabe, no nosso meio. Deus, é forte a minha isso. casa, pastor, a gente senta na mesa para comer. Assim, vamos almoçar? Hoje é domingo, né? Vamos sentar para almoçar, a gente senta. Quando criança, eu nunca tive isso. E quando eu sento ali, eu posso dizer para o Senhor que Jesus também senta. Porque faz a diferença. Porque, né, tá todo mundo ali reunido na mesa. Porque eu perseverei, eu continuo perseverando. A minha luta, ela é diária. A nossa luta, ela é diária. Mas Jesus, ele vai ser sempre a minha primícia. Porque quando eu abro os meus olhos, pastor, não estou mentindo aqui, eu agradeço a Deus. Eu falo assim, muito obrigada por mais um dia. E esse dia eu entrego em tuas mãos. Isso é quando eu abro meus olhos. Já é automático. Eu falo até que, falei assim, virei religiosa. Eu falo assim, mas esse é automático. É automático. Jesus muda a história. Muda a história totalmente. Ele faz conforme a vontade dele, pastor. Porque a nossa vontade, ela é diferente da vontade de Deus, né? Porque pela minha vontade da minha carne, eu teria já até casado. Vou ser muito sincera para o senhor. Eu não sei se eu ainda vou casar, pastor. Porque eu falo com Deus, eu falo muito assim, Senhor, eu quero restituir a minha família. Mas eu quero uma pessoa segundo o coração de Deus. Esse ano, meu propósito com Deus foi, Senhor, se não for da tua vontade, tira de mim, porque eu não quero a permissão. Eu quero a vontade de Deus. Isso é muito bom. Porque Deus isso permite. É muito bom. Deus permite. Amém. Flávia, nesse encerramento aqui do Tudo Posso, do nosso programa, para essa câmera aí, começando pela Larissa. Quem é a Larissa para você? Então, a Larissa é uma menina desejada, pastor. Uma filha que eu sempre sonhei. Né? Hoje é uma mulher sábia,
às vezes assim, um pouco dispersa das coisas, mas me ouve muito, sabe? Que eu dou muito conselho e eu louvo a Deus pela vida da Larissa, pela pessoa que ela está se tornando a cada dia. Ela tem sido a minha ajudadora dentro de casa, ela tem sido o meu ombro amigo. Glória a Deus por isso. Iago fez umas pirraças, melhorou, mas continua sendo um menino de ouro. Quem é Iago para você? Então, Iago é aquele pirracento, né, que gosta de debater comigo, mas não sabe falar. Ele começa... Mas, assim, é uma pessoa que me respeita muito a Larissa também, né? Ele respeita muito. Ele é dedicado, pastor, assim, um pouquinho preguiçoso, mas agora ele está melhorando cada dia mais, né? Tento instruí-lo no caminho, né? Assim, do bem. É uma pessoa de poucos amigos, né? Mas é assim, ele é família, ele gosta de estar junto com a gente, embora ele é meio igual eu, assim, meio ogro, né? Não é de abraçar, não é de... Mas tá se tornando um homem de bem. Um homem de bem. Um homem de bem. E nós temos o Pedro, que faz parte do teatro da igreja, faz parte da salinha, um menino de ouro. O que você tem a dizer de Pedro? Então, Pedro, eu falo sempre com Deus que o Pedro é o filho da promessa. Porque o Iago era para se chamar Pedro, né? E Deus não permitiu. E o Pedro foi meu porto seguro, pastor. O Pedro foi ali o que me deu... Assim, todos os meus filhos me deram força, mas o Pedro... Ele foi diferente, ele carinhoso, ele gosta de estar comigo, sabe? Às vezes, assim, do nada, muitas das vezes eu não queria vir para a igreja, ele fala, mãe, vamos para a igreja, mãe, vai para a igreja. Ele pode ficar o dia todo na rua, mas quando chega na hora de vir para a igreja, pastor, mãe, não vai para a igreja não? Mãe, não vai para a igreja não? Ele ama vir para a igreja. Então, assim, é igual eu falo, não foi à toa que Deus me deu Pedro. Botou uma pedra no meu passado e me fez crescer assim, ter um ponto de partida, né? Então, assim, ele foi meu ajudador, eu falo que ele é meu chaveirinho. Do chaveirinho. Hoje, se nós tivermos que avaliar Flávia de Flávia, quem é essa mulher? Então, assim, uma mulher que já passou por altos e baixos, que aprendeu muita coisa, ainda estou aprendendo. Ainda tem muitos carrapichos que precisam sair, pastor, de mim. Assim, eu falo muito isso. Eu falo com Jesus que eu preciso ter um encontro com Ele. Eu falo, Senhor, preciso ter um encontro com o Senhor, porque, assim, tive muitas lutas, muitas vitórias, muitas conquistas, muitas, não vou nem dizer derrotas, assim, mas muitas coisas que eu abri mão, né? E, assim, é isso, pastor. Assim, uma pessoa que quero, esse ano, como eu falo sempre com o Senhor, todo ano é a mesma coisa. Assim, eu quero ter mais intimidade, porque assim, eu sou uma pessoa que... Por mais que eu não pareça, eu tenho muita vontade, pastor, porque quando eu leio a palavra, eu entro lá na palavra, né? Então, assim, eu falei assim, Senhor, eu quero ter mais de Deus. Essa Flávia que eu quero, assim, eu quero que as pessoas olhem para mim e falem assim, essa mulher é sábia, ela tem uma palavra. Porque eu não me sinto sábia, mas Deus me usa para as pessoas que depois eu falo, gente, por que eu estou falando isso? E eu quero sentir isso, que eu sou essa pessoa que tem uma palavra de Deus para outra. Então essa é a Flávia. Essa é a Flávia. Glórias a Deus por isso. Nós estamos aqui no programa Tudo Posso, estamos chegando ao fim. Eu quero agradecer a você, Flávia, por esse bate-papo, por você estar instruindo algumas mães, alguns pais que estão do outro lado, ouvintes que passam por essa luta que você está passando. Nós estamos entrevistando muitos obreiros aqui, muitas pessoas, porque o programa Tudo Posso é isso. O programa Tudo Posso é aprendizado, é ensinamento. O programa Tudo Posso é história de vida, é informações, é Deus, né? É testemunho, para que você que está do outro lado venha crescer cada vez mais. Hoje, segunda-feira, nós estamos encerrando aqui. Nós queremos já pedir a você que não falte, né? Que já coloque na sua agenda que nesta quarta-feira, às 9 da manhã, como também às 19 horas, nós temos o culto do sobrenatural e você é o nosso convidado. Eu peço obrigado a você por estar aqui conosco no programa Tudo Posso. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu que agradeço, pastor, e quero dizer para todas as mulheres, homens que criam seus filhos, né? Porque também tem, persevere, os seus filhos se espelham em você. O que você quer deixar para os seus filhos? Você tem que ser a referência para os seus filhos. Glória a Deus por isso. Eu, pastor Ângelo Costa, vou ficando por aqui. Que Deus abençoe. Nós estamos no programa Tudo Posso, aqui no podcast Vem Comigo, na estrada Manuel de Sá, número 903, no coração do Vale do Ipê,
em Belford Roxo, Rio de Janeiro. Graça e paz a todos. Obrigado por você ter deixado nós entrarmos aí num pouquinho da sua casa e do seu lar. Que você tenha uma tarde de segunda-feira completamente abençoada, em nome de Jesus. Graça e paz a todos. Graça e paz.